Então é isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos assistindo agora, nessa sexta-feira, nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast, do nosso Senk Podcast. E estamos muito felizes, né? Mais uma vez, e dessa vez com a presença ilustre de um amigo meu, pastor Eleuzir, amém, da Torre Church, né? Seja bem-vindo, meu querido. Amém, muito obrigado. Tá bom? E também quero apresentar quem está aqui na mesa comigo, né? Felipe Rodrigues, um dos maiores empresários do Brasil aí, gente. E mais o Renato, uma vez aqui. E o Renato Dornelles, o meu irmão. Isso aí. Que boa tarde, bom dia e boa noite. Inclusive é filho de pastor também. Filho de pastor também. E, gente, antes da gente dar seguimento, a gente quer falar um pouquinho sobre os apoiadores que estão nos ajudando nessa caminhada, nessa trajetória. Vamos lá, me ajude aí, falando um pouquinho sobre Jason's Burgers. Jason's Burgers. Isso. Galera, é muito top. Ele inaugurou o espaço físico na semana passada. E, cara, tá sendo muito bem. Isso é muito bom, o lanche do cara mesmo. Super recomendo. Assim, não é porque a gente é da casa, mas é porque é muito bom mesmo. Muito competitivo, né, no mercado. E eu recomendo realmente que você que esteja aí. Ele faz delivery também, faz entrega, então... Peça seu lanche. Peça seu lanche. Falando um pouquinho, Renato, sobre ND Fashion. Então a ND Fashion, ela é uma empresa de modas femininas, é? Isso aí. Isso aí. Pra mulherada da igreja aí que quer ficar na moda, na atualidade, entra aí no Instagram, na ND Fashion e compra lá sua bijuteria, compra lá. Sua roupa. Os homens cuidam com o cartão de crédito aí, tá? Se as mulheres verem, já sabem, né? Temos também a JN Metais. Eu vou ter que pagar mais caro o cachê porque eu vou anunciar duas aqui, então. JN Metais, galera. Empresa de comunicação visual, publicidade, propaganda, que você estiver pensando em identificação, de modo geral, assim, você pode entrar em contato. Acho que os contatos ficam embaixo, né, fica ali na descrição, né? Da descrição no dos rodapé. vídeos. Então, você que quer conhecer um pouco mais, tem o Instagram de todo mundo, tem o Face de todo mundo. É muito fácil de entrar em contato. E a barbearia Corte Certo aqui no Fazendinha. A gente inaugurou na semana passada. E graças a Deus está sendo bênção, uma experiência muito boa. E se você tiver a oportunidade de ir lá, ficaria muito grato. Pessoal, se cortar errado, ele devolve o dinheiro, tá? É Corte Certo. Se cortar errado, não paga. O nome já diz, né? Se cortar errado, devolve o dinheiro. Isso aí. Pessoal, vamos lá. E tem mais o quê? A Caseirinha Bolos. Eu quase que esqueci o nome, cara. Eu fiquei olhando assim. Essa é pra quem gosta de comer bastante. Pra quem gosta de comer, né? A gente tem bastante aniversário aí, né? Quiser fazer uma festa, salgado, bolo, doces. Contrata aí a Caseirinha Bolos. São bom de prazo, bom de preço, Sim, bom de tudo, sabor, né, cara? tudo. Muito bom. É isso aí, galera. É isso aí, gente. Então, não esquece de deixar aí, de compartilhar a live com seus amigos. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? E a gente está muito feliz de, nessa noite, né? Estarmos aqui. Estou aprendendo a fazer televisão, gente. É isso aí. Pastor. Estamos com o pastor Eleuzir. Primeiramente, pastor, quero te agradecer mais uma vez, tá? Por tá abrindo aí um espaço na agenda, que a agenda de pastor não é muito fácil, né, de conseguir. Mas, não é tanto assim, né? Primeira coisa, pastor, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente aí. Pastor, antes do senhor terminar, só agradecer também o Átila, né? O agradecer o Átila, Átila, nosso câmera filmmaker aí. O Átila, ninja das câmeras. E o filho do pastor, qual é o nome dele, pastor? O Matheus, que também tá com a gente aí. Beleza? Os bastidores. Bastidores. Pastor, para nós iniciarmos nesse podcast, queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, né? Falasse um pouquinho do teu ministério, da onde que é a sua igreja, como vocês trabalham lá. Se apresenta um pouquinho pra gente, pra galera aí. Pode falar bem pertinho do microfone. Bem pertinho. Bom, como é que dá pra cortar? Tem que falar bem pertinho, tá? Que esse microfone é ruim de pegar. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite. Para mim é uma honra gigantesca. Sim. Pode continuar. Uhum. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Para mim é uma honra muito grande, né? São honras que Deus dá e eu agradeço a Deus, né? Primeiramente a Deus e depois ao pastor, à igreja, né? Gente, meu nome é Eleuzir,
Meu pai era um cara original, né? Júnior, deve ser Júnior também. Eleuzer Júnior. Não, pior Quase. de tudo. Pior de tudo, começar já. O nome do meu pai é Euzir. Euzir. Tipo assim, Euzir. Uhum. Na verdade, meu nome deveria ser Tuzir, né? Euzir, né? Ele fala que é a conjugação. Vozir, né? Eu, tu. A conjugação dos verbos, né? Brincadeira à parte, né? Meu nome é Eleuzir, eu sou pastor. Ou estou pastor, né? Eu associo, assim, na minha concepção, né? Que lógico, existe a unção, né, pastor? Tudo, né? O chamado, né? A convocação que Deus nos chama, né? Mas eu acredito, assim, que o pastor está ligado mais à função, né? Então a gente pastoreia algumas ovelhas, né? Com muito carinho, ali no bairro do Capão Raso, Novo Mundo, Capão Raso, né? Legal. Sim. A nossa igreja se chama Torre Church. O church é porque é a onda, né? Agora modernizou, né? Tipo assim, a minha... Eu passei por um tempo muito importante na minha vida no Bola de Neve, né? Bola de Neve Church. Ah, legal. Então, muito da nossa formação, muito que eu aprendi, trouxe pra minha vida, veio de lá. Legal, legal. Eu tenho uma caminhada, assim, uma trajetória, assim, bem... Começou... Já o tema hoje é filho de pastor, né? Começou tudo que eu aprendi com meu pai, né? Que é uma igreja bem tradicional. E ao longo da vida a gente vai aprendendo, né? Vai somando uma bagagem, né? Legal, Até criar legal. uma identidade, né? Eu sempre falo assim, que o filho do pastor tem uma dificuldade de criar identidade. Uhum. Né? Porque você já começa sempre sendo chamado pelo filho do pastor. Sim. Que nem sabia Já falar. Sim. te intitulam O sozinho. filho né? do pastor. É o filho Ah, do quem? pastor. Ah, você é o filho do pastor. Filho do pastor, né? Então, é isso, gente. Meu nome é Eleuzir, estou pastor. A nossa igreja fica ali no Novo Mundo. O nome que Deus me deu, que sempre tem esse negócio, né? Do porquê do nome. Uhum. O nome nasce de algum lugar, né? Esse nome nasceu foi porque eu sempre acreditei em unidade, né? Eu vi, assim, a igreja primitiva, a Bíblia relata, né? Que ela crescia, né? Através da palavra, da comunhão, do partir Sim, do pão. exato. E eles cresciam de um jeito. Eu falei, cara, o que é o homem unido? Né? O que são pessoas unidas num só propósito, né? Uhum. Daí eu comecei assim, união, união, união. Não tem barreira para crescer. Eu sei que é bem louco isso. E parece que é meio herético, né? É um podcast, não pode falar assim. Não Pode falar, é descontraído, é isso mesmo. Mas eu lembrei da Torre de Babel. De Babel. Sim, sim. Eu lembrei disso. E eu pensei assim, cara, os caras nem eram crentes lá, meu irmão. Mas todos eles falavam uma só Exatamente. Língua. Sim. Uma só Exatamente. língua. Apesar do propósito dele ser um propósito corrompido, né? Propósito corrompido. Mas a essência, aliás, o que eles faziam era Objetivo, né? um exemplo correto para nós, como igreja. Nós devemos caminhar como eles Sim, estavam caminhando em unidade para o propósito certo. Daí o que eu fiz, pastor? Criei uma torre no símbolo, né? Você vê o símbolo nosso lá. Eu criei uma torre e coloquei uma cruz no centro. Uhum. Eu fiz essa analogia. Eu sei que é bem louco, mas foi o que nasceu. Eu falei, Sim. cara, o meu sonho era fazer uma igreja onde todos lembrassem da igreja primitiva. Legal, legal. Todo mundo unido, né? E Sim, em sim. prol de um propósito, né? Que só tem um propósito. Né? Sim, Exato. Só legal. tem um caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então é isso que queimou no meu coração, né? E isso, resumidamente, gente, é eu. Legal. gente. Eu já estive lá ministrando na igreja do pastor, acho que foi 2019, se eu não me engano, que 2020 a gente não fez praticamente nada. Nada. É. E foi um tempo muito, Foi muito 19. massa, cara, muito legal, né? Pra quem não conhece, pode depois pegar nas redes sociais, é Torre Church, é muito legal o que eles fazem lá. E, pastor, falando um pouquinho sobre essa pandemia, né, cara, que não tem como fugir um pouco desse contexto, né? Na semana, aliás, no primeiro podcast eu conversei um pouquinho com o pastor Wesley sobre a pandemia. Na tua visão, assim, cara, porque a pandemia foi na verdade, foi a manifestação dos cristãos de verdade e foi a manifestação dos caras que estavam ali dentro, escondidinhos, vivendo uma religiosidade. Você concorda com isso? Você acha que também a pandemia foi assim um sinal de que, poxa, a gente precisa parar para pensar se realmente as pessoas que estão ali dentro, ou as pessoas mesmas pensarem, cara, até onde vai a minha fé? Sim. Né? Você concorda com isso? Sim, eu acredito. Tipo assim, eu encaro a pandemia como Existe tanto questionamento, eu já vi tanta gente falar sobre
foi um juízo de Deus, foi algo terrível, né? foi algo terrível. Sim. E lógico, não tô falando que não foi terrível e não é terrível, né? Está sendo ainda, Está né? sendo terrível. Quantos amigos meu, pessoal, se foram, né? Uhum. E pessoas que eu até falei assim, Deus, mas não pode, né? Uhum. E você vê assim que pessoas que eu tinha acabado de conversar, mas a gente como igreja, ela nos colocou muito em evidência, né? Algumas atitudes. Eu não falo você, o pastor, a igreja. A igreja Eu falo a como um todo. igreja ensina, a igreja como toda, a igreja brasileira, né? E eu acredito, pastor, que isso aqui ela fez uma separação. Estou escolhendo bem as palavras, gente, Para não errar o para tiro. não entrar no corte. Pra não- certo. Mas eu creio assim, que foi um despertar. Assim, eu vi assim, no início na pandemia, algumas pessoas chegaram para mim e falaram bem assim: pastor, você vai ver, com essa pandemia agora as pessoas vão lotar as igrejas, todo mundo vai voltar para Jesus. E a gente vê que não foi isso que aconteceu. Sim. Né? A igreja teve que se reinventar. Exato. Todo mundo teve que se reinventar. Tipo assim, antes, não sei se. Vocês lembram, né? Vocês lembram? Vocês não lembram, mas o pessoal que conhece um pouquinho nosso trabalho lembra. Eu já fazia, por exemplo, live. Eu já fazia live bem antes. De começar a pandemia, né? Bem antes, uns Sim, 3 anos antes. Eu lembro. Tipo assim, por que eu fazia live? Porque eu tinha um canal na Twitch de jogos. Nada a ver, né? Nada a ver. Mas tinha Tinha uma 2.000 noção ali, né? seguidores Bem na época, assim, que não tinha nada a ver, né? Daí, tipo assim, eu fiquei com esse conhecimento de live. E na época eu tava no Bola. Daí eu ajudei a galera do Bola nas mídias lá e tal, né? E tipo assim, eu falo assim, com o Bola eu aprendi muita coisa. Né? Tipo assim, em relação a como eles trabalham com mídias e tal. Legal. Daí quando eu vim para, eu voltei de novo. Depois a gente entra nesse assunto, você vai entender. Eu voltei pro ministério do meu pai e tudo mais. Eu já vim com uma bagagem de conhecimento que realmente o pessoal não tinha na época, né? Então quando veio a live, até comentei com o pastor, eu acho, um dia. Quando veio a live, eu tinha câmeras, eu tinha equipamento que a galera nem sabia o que era OBS, eu já sabia há tempo. Daí o que eu fiz? Eu parei de fazer live. Eu parei. Foi ao contrário, né? Eu fui ao contrário. Tipo assim, eu sei lá se eu sou meio excêntrico, gente, mas eu não senti no coração, né? E eu vi assim, os pastores assim, desesperados, né? E Querendo fazer. Daí o que eu fiz? Eu fui ajudar. Tá certo? Passei, fui de igreja em igreja, compartilhando o conhecimento, fazendo workshop com a galera, ensinando, né? Porque eu vi que a igreja estava com necessidade disso, né? Sim, sim. Porque eles tinham que alcançar o povo não podia vir. E de fato a gente ficou com essa impressão. Quando acabar a pandemia, a galera vai voltar. Mas você pode ver que. Pelo menos eu vou falar do meu mundo. Né? Sim. Eu vejo assim que a galera se afastou. Né? Porque daí eles conheceram. Eu tenho um pastor online. Um pastor online. Que fala o que eu quero, que eu Fala gosto. o que eu quero. Eu não ia dizer isso. Cara, mas a gente tá vivendo. Digo assim, a gente tá vivendo isso em partes, assim, parte da galera também a gente percebeu que o grande problema da modernidade e da tecnologia, digamos assim, é que nos deixa numa zona de conforto, cara. Sim. Eu tava ontem no meu carro, gente, eu vou contar um pecado pra vocês aqui, tá? Mas eu tava tomando água com uma mão, com a outra no volante, eu só fiz assim e ergui meu vidro porque tava baixo, que tava me incomodando, o vento tava entrando no carro. Cara, naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim, olha como que que em um segundo você resolveu alguns problemas que você tinha. Porque antigamente era na manivela, lembra? Você tinha que erguer, você tinha que largar, você ia ter que largar a água, pegar com uma mão no volante, pra outra você conseguir erguer, cara. Essa manivela Eu consegui fazer as três coisas, cara, sem largar nada. Sim. Só que isso é um problema, cara, porque a tecnologia, a modernidade, ela nos coloca numa zona de conforto. Sim. E a gente para de se esforçar em coisas que a gente precisa se manter, um esforço nosso. A Bíblia fala, né, sobre o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Jesus disse, desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. E aconteceu nessa pandemia que exatamente o que você falou, pastor. No começo a gente pensou, não, cara, a galera vai vir, vai... Sim. Só que aí a gente começou assim, a gente não vai poder fazer culto. A gente vai ter que ir pras câmeras, a gente vai ter que ficar em casa, sendo cristão em casa.
E a galera acabou que entrou, se acostumou com isso. Se acostumou. Entrou na zona com- de conforto. Não, eu posso Estou ser em crente casa. na minha casa só. E não é que você não possa ser crente na tua casa, você deve ser. Sim. Mas há uma unidade, cara, em a gente tá, há uma necessidade da gente estar junto, né, cara, da gente estar em comunhão. Se acostumaram, né? O pessoal se acostumou muito em casa. Exatamente. Até nós mesmos, né? Às vezes a gente não quer não segurar, assistir o culto em casa hoje. E é um Até problema mesmo nós, isso, né, né? E cara? hoje eu penso assim, hoje eu aconselhava algumas pessoas de ontem para hoje e a gente está descontaminando. Comentei com a minha esposa hoje. A gente está descontaminando a ideia do povo. Querido, venha para cá. Jesus não morreu só para você ser um unitário. né? Exato. Ele quer coletividade. Né? Sim. Exatamente. Coletividade. Amém. Amém. Galera, vamos então entrar nas perguntas aí, né? E no decorrer da conversa a gente vai também Abordando outras abordando coisas. outras coisas. O tema desse podcast é Filho de pastor, pode tudo? isso. Isso surgiu de uma conversa que a gente teve com a galera, né? Porque eu também sou filho de pastor, a gente sofre muito bullying, né? Agora eu vou fazer aqui né? Muito Vou começar a chorar as pitangas agora. A gente sofre muito bullying, a gente sofre muita cobrança, a gente sofre muita pressão. Em contrapartida, tem filho de pastor que é mimado, tem filho de pastor, né, que às vezes acaba passando um pouco da... Enfim, e esse tema surgiu disso, galera, tá? Então a gente recebeu várias perguntas, a gente fez uma seleção entre elas, porque senão a gente não consegue acabar essa live nunca, né? É muita informação. Deixar pro Felipe fazer a primeira pergunta aí, Felipe, abordar o que você quiser. Sim. Eu acho interessante essa primeira pergunta aqui, pastor, porque isso foi algo que eu vi muitas vezes dentro da igreja, né? Então, eu não sei se a gente vê isso quando a gente é novo convertido ou quando a gente começa a esfriar, não sei. Mas isso aqui acontece muito. Filho de pastor pode achar que tem autoridade sobre os membros e, assim, de certa forma, quando parece que o filho do pastor, ele abraça uma certa autoridade, talvez por ser muito cobrado, então ele acha que, sendo filho do pastor, ele pode cobrar os membros da mesma forma que o pai dele, no caso, né? Sim. Pastor cobra. Gente, existe um problema. É que o pastor falou sobre a personalidade, né? No mundo a gente tem várias personalidades de pessoas, né? Vamos dizer assim, tem um político bom? Tem. Sim. Não sei, deve ter. Deve ter. Mas também tem um ruim. Sim. Tem um policial bom, tem um policial ruim. Sim. São vários fatores que levam ele a ser ruim ou não, ou tratar as pessoas mal ou não. Na justiça de Deus, não é só importante você não matar, não roubar, não. A justiça de Deus excede. A justiça que Jesus Cristo ensinou, ela excede tudo. Porque senão se a nossa justiça não exceder. É o que diz o versículo, né? Então a gente entende que o que mais pega é você tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Sim. Então isso aqui pega, é bem abrangente. O grande problema nosso, tipo assim, de ter sido filho de pastor, é que a gente era o antagonista da situação. Né? Aí você fala assim, Leozir, o que você achava dos filhos do pastor? Mas não tinha, porque o filho do pastor era eu. Sim. Era eu, né? Só tem a visão de quem estava de fora, no caso, né? Sim, entendeu? Eu vou ser bem sincero com vocês. Quando a pessoa ela é ruim, quando a pessoa ela tem já um quê, ela pode ser o filho do pastor ou não pode. Eu vou contar uma situação. Eu lembro assim que eu tinha 13, 14 anos, eu tocava já guitarra na igreja, né? Tocava daquele jeito, né? Mas fazia o meu sonzinho. Sim. Daí um dia eu vi a galera de uma igreja, não vou falar o nome da igreja, mas era um culto jovem, que eles pegaram e tocaram a Alabama, né? Daí a música dos caras era assim: nós somos jovens de Cristo, jovens de Cristo. Já era um cover ali, né? Daí o que aconteceu? Um dia eu tava lá, igreja do pai, bem tradicional, né? Daí o que eu fiz? Fui fazer o toquinho legal, né? Tava todos os irmãos, assim, a galera que ia ensaiar, né? O grupo. E eu fiz. De repente levantou um irmão. E o irmão já era aquele que era avesso ao filho do pastor, né? Que realmente, eu sempre fui sossegado, entendeu? Eu sempre fui um cara introspectivo. Tipo assim, quieto, trabalho, né? Sim. Sério. Tipo assim, não falava, não... E gostava muito de buscar Deus, cara. Gostava de ler, gostava de...
E o cara já cria-se, né? O filho do pastor e a galera que não gosta do filho do pastor. Sim. Esse cara é Dois mimado. De repente ele se levantou assim e ele falou assim, ele me amaldiçoou na hora. Ele falou assim, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Deus me diz que em uma semana e profetou e tal, e apontou o dedo. E cara, eu era uma criança com 13, 14 anos. É uma criança, né? Até onde se entende, 13 anos. É Sim. uma criança, tá aqui com meu violão e tal. Mas na hora, a dele, que era um homem formado, Passava autoridade. tipo assim, o adulto era pra ser ele. Sim. Sim. Entendeu? E eu era uma criança que tinha a vida inteira pela frente. Eu tava em formação. Entendeu? Então, geralmente, as pessoas elas não se preocupam naquilo que eu falei. Tratar o outro como eu gostaria de ser. Tratado. Tratado, Sim. né? Então, eu encontrei essa pessoa depois de muitos anos. E a gente pôde se abraçar. Ele nem lembrou. Ele chegou assim, ô pastor, olha aqui por mim. Eu falei, cara, esse cara nem lembra quem que sou eu. Sou o filho do pastor. mas enfim, agora assim, voltando. Tipo assim, em outros lugares que eu passei, onde eu não era o filho do pastor, eu pude ver isso aí, entendeu? Sim. Mas isso eu não falo assim que estava ligado ao fato somente dele ser o filho do pastor. Porque se ele não fosse o filho do pastor, ele também ia ser assim. Entendeu? Sim. Já viu aquele cara que chega assim, você vai falar, ele fala Jabê. Você conta uma história, ele conta duas. Você vai dizer que você sabe uma coisa, ele sabe Já três. sabe, né? Entendeu? Sempre sabe mais. Sempre com o nariz empinado, sempre. E isso é porque o cara é o filho do pastor ou não? Sim. E eu Ou acho que seja, tem um tempo também, né, pastor? Sim. Tem um tempo de tudo, né? Aí que entra o que diz na Bíblia. Se você se julga, então você compreende. Sim. Entendeu? Você baixa. Isso aqui é uma coisa que você aprende com o tempo, né? Sim. Tipo assim, quando a gente é novo, isso aqui é muito. Eu sempre falo assim, que é muito ligado à nossa trajetória e à nossa juventude. Uhum. Quando a gente é muito novo, a gente é muito perspicaz, muito. Né, fala, quer resolver, tal. Tem pessoas que têm esse tipo de personalidade. E vai passando o tempo. Você vai A gente pegando vai o time aprendendo. da coisa, né? A Bíblia fala bem assim, eu sei que não tem nada a ver, mas a Bíblia fala bem assim, que um tolo calado se passa por sábio. Sabe? Então a gente aprende às vezes a ficar quieto, a gente aprende a falar, a gente vai desenvolvendo isso, né? Depende com o erro dos outros, às vezes, também. Né? Isso. Então, tipo assim, que nem a pergunta assim, que você falou, às vezes o filho do pastor quer tomar autoridade. Eu digo assim, às vezes o filho do pastor, ele desfruta de conversas que ele não quer ouvir. Né? Acontece muito isso, né? Acontece. Hoje até a gente, como pastor, a gente às vezes priva nossos filhos. Eu aprendi a privar. Porque é tanto problema. É problema. Tanto. Claro, tem as coisas boas também, mas assim, tanto pepino, tanto problema. Às vezes cabeludo. Sim. Que você prefere não expor teu filho a isso. Porque, como você falou, a gente tem uma cabeça madura para entender Sim. que as pessoas são falhas, que os casamentos sofrem problemas, crises. Uhum. Agora, para uma criança, É difícil. porque uma criança ainda ela tá crescendo com aquela ilusão, com aquela imaginação de, pô, nós estamos aqui porque aqui é um lugar perfeito, aqui é o lugar que Deus quer que a gente esteja, porque aqui é um lugar bom. E não é mentira, é isso mesmo. Só que aqui também é um lugar de problemas. Sim. E se você abrir tudo o que está acontecendo para tua casa, vai gerar alguns traumas neles. Né? Sim. Eu tava vendo uma live acho que é do Cantarino, essa semana que ele fez um podcast acho que foi com o Douglas Gonçalves, ele falando sobre isso, que ele cresceu, o pai dele era pastor, e ele saiu quando na sua juventude, ele estava tão revoltado com a igreja, porque ele viu a sua família, o seu pai padecer e a igreja, a instituição não apoiar, tipo, sabe? Então, isso acontece muito, cara, se a gente como pastor, né, não souber dosar os problemas que vai levar para tua casa, Sim. você vai gerar pessoas revoltadas no teu lar, entendeu? Isso serve para todo mundo, para os líderes, para os membros, porque às vezes a gente, olha como que é, né, cara, pastor, o casal sai da igreja falando mal do outro casal da igreja, e os filhos dele atrás no banco, Sim. ouvindo aquilo, o que vai gerar no coração dele? Sabe o que eu costumo dizer, pastor? Que eu conheço se eu sou bem quisto por uma família na igreja olhando os filhos dele. Exatamente. Sabe por quê?
Porque o ser humano sabe ser falso, sabe? Às vezes A criança não. a criança não. Exatamente. Quando eu chego assim, e a criança assim, às vezes me olha com um olhar de raiva, ou olha pro outro irmão com um olhar de raiva, meio que se esconde, pá. Aham. É porque na casa dela, O assunto é esse. o assunto é esse, entendeu? Meu Deus. Ou seja, é que nem você falou, é a falta do bom senso de não privar a criança, ou às vezes o adolescente que está em formação, ou chegar e realmente, se não tem como privar, ser extremamente honesto. Uhum. Porque, querendo ou não, eu vejo pelo meu filho. Cadê ele? Tá escondido lá. Tá lá. Ele é um cara Como é que é o nome dele mesmo? Matheus. Mateus. Mateus, ele me acompanha muito em tudo que eu faço na igreja, seja de obra, seja de música, seja de guitarra, seja de estudar, seja e tipo assim, eu me vejo muito nele, né? Legal. Se bem que ele é branquinho, eu sou mais pretinho. Mas eu me vejo muito nele. E tem coisas assim que às vezes eu noto ele uma maturidade muito grande e ele entender as pessoas. Porque o trabalho de pastor é entender as pessoas, Exato. com coerência, com tal. Mas a gente faz isso tanto. É tão repetido, só muda o CPF, que nem o pastor falou sobre problemas. Gente, a igreja trata, principalmente a parte pastoral, tanto o pastor como a pastora, né? Desculpa, na minha igreja tem pastora, tá? Eu fui consagrado, Nossa, junto com a minha, também. fui consagrado junto com a minha esposa. E eu acredito muito no ministério pastoral da mulher de pastor, Sim, porque nem tudo pastor tem que participar, exato. né? Por exemplo, se existe um casal, a mulher tem que se retratar, a minha esposa, e é Exatamente. mais ou menos nessa linha que eu acredito. Sim. E os problemas que esse casal de pastores ele trata do povo vai disso, vai desde traição, vai desde, às vezes, de coisas que, meu Deus, não compensa, não tem nem como falar porque isso vai de outro. Ou uma briguinha simples que seja, né? Mas mesmo assim. Mas trata de coisas que, né? Uhum. E muitas vezes a gente vai tratando tantas pessoas. A gente conhece pessoa que chega e que é humilde, né? Às vezes a pessoa que você vê que tem uma má intenção e pá, eu vejo assim que, vê o que acontece, você fica normal, você fica na boa, né? Uhum. Você está na tua posição. Mas eu vejo assim, às vezes meu filho, eu vejo que ele conhece já as pessoas, Uhum. né? Ele conhece as pessoas. Olha, pá, e às vezes eu saio, às vezes eu entro no carro e meu pai falou, ele chega, ô pai, você viu aquele cara lá que fez que tal, teve aquela atitude e tal, eu falei, cala a boca. Observa. Mas eu sei que ele tá certíssimo. Sim. Ele tá certíssimo, ou seja, Ele tá atento, né? ele tá atento, e não é porque eu tô falando aqui, fica aqui, seja pastor, e pense como pastor, e você vai ser pastor um dia. Então, pastor, você acha que o pastor, como pai e como filho também, o pastor sendo filho de pastor e sendo pai já de uma criança que pode ser que seja pastor, né? O pastor acha que tem essa influência muito forte de fazer que o filho seja pastor. E o filho, no caso você, sendo filho do pastor, você sente essa pressão de que você tem que ser pastor e às vezes você ignora o que você poderia ser, outra coisa talvez? Sim. Tá, vamos lá. Filho de peixe, peixinho É. diz lá fora, né? Tipo assim, eu como filho, eu nunca quis ser pastor. E se que eu perguntasse, o pastor em algum momento já pensou, mas- falou, cara, eu não quero. Pelo isso aí pra amor de mim- Deus, olhando me pro livra pai, disso, Me né? livra Olhando pro disso. seu pai, pastor, você olhando, falou, cara, eu não quero ser pastor, isso aí pra mim não... É, Já pensou nisso? Meu Deus do céu. Tipo assim, a minha história, tipo assim, não tem nada pra... Hoje eu vejo assim, não existe nada de demérito porque é a minha história, né? Sim. Mas, tipo assim, é que nem eu falei pra você, existem personalidades. Eu nunca tive uma personalidade assim de se achar aí, pá, tá, pá. Uhum. Mas Eu sou sempre filho fui- de pastor. eu sempre fui introspectivo. Quieto, falo. Tinha meus amigos do grupo de louvor, né? A galera que tocava tudo errado. A galera firmeza, né? Sim. Eu só tinha aqueles amigos na igreja e tal, pá. E tipo assim, pai, se você estiver assistindo. Perdoa, pai. Meu pai era o bispo Elzer. O Elzer, né? Cara, mas Elzer, o que a gente Elzer. cresceu com os nossos pais é fora de série, né? Com aqueles nos ensinaram. Tipo assim, meu pai falava assim, que meu pai já tinha a minha vida assim escrita, que eu ia casar com 25 anos, que não sei Tinha o tudo quê. programado já. Já tinha tudo programado. E não foi assim, né? Tipo assim, eu sempre fui introspectivo, mas sempre fui uma pessoa de muita opinião, né? Eu era muito convicto nas minhas opiniões. Sim. Então, quando eu conheci minha esposa, né, na época, foi minha primeira namorada, eu tinha 17 anos. 17? A gente completou 17 anos hoje de casado. Ah, esse que legal. mês. Amor, se você tiver. Com você. Então, foi nessa época assim que eu conheci ela, né? Então,
Daí é pior. Quando o filho do pastor começa a namorar, daí que a galera fica mais de olho ainda, né? Assunto Aí em pauta, né? É o assunto em pauta. Ah, como é que é o namoro? O namoro desses caras é santo, o filho do pastor tá. Ele é o alvo, né? Porque quando o filho do pastor ele é solteiro, ele é taxado como mulherengo, né? Quando ele começa a namorar, Aham, daí fica, tipo assim, o filho do pastor, ele é o patrimônio, né? Tipo assim, todo mundo, ele tem a vida pública. Sim, E na verdade não é. Não é? Na verdade não Não é. deveria ser, né? Não deveria ser. sim. Porque... E assim, gente, agora eu tô falando de mim, né? Eu sempre tive essa pressão demais. Que nem eu falei pra vocês, eu sempre fui um cara que... Eu não era a criança do videogame, né? Se bem que eu tinha um videogame, ganhei um Super Nintendo quando eu era criança. Mas eu gostava de Bíblia. Quando eu tinha 11 anos, eu já tinha lido a Bíblia inteira, de capa a Era algo natural ganhei mesmo. um certificado da Sociedade Bíblica do Brasil. Caramba. E ficava lendo, e ficava me achando pregador. Só que, tipo assim, eu era introspectivo, eu não aguentava falar, Sim. né? Eu tremia. Então, o que aconteceu? Comecei a partir para oração. Ir para monte, ficar acampando em monte, orando, buscando a Deus. E esse era o que eu gostava, né? O que eu amava. Eu encontrei refúgio em Deus, buscando a Deus, né? Adorando. Eu sempre falo assim, quando eu tinha 14 anos, 14, 13 anos, eu pegava aquele CD do Diante do Trono, sabe aquele 3? Detonava. Meu Deus, eu me trancava no quarto e eu ficava pensando assim, Deus, eu queria tanto me ver, devia ser muito ridículo. Mas eu dançava igual uma bailarina. eu chorava, eu me jogava no chão, sozinho. Legal. E, cara, eu sentia a presença de Deus. Sim, sim. Eu sentia a presença de Deus. Eu falei, meu Deus, isso aqui é tudo. Isso aqui é tudo. Então, É não pode chorar, natural né, cara? mesmo. Podcast não pode chorar. Pode, meu? É. E em determinados momentos até eu achei que talvez Deus tivesse alguma coisa pra mim. Eu sempre me perguntava, será que um dia eu vou ser um pastor, um pregador? Será que eu vou ser um cara da música, né? Porque eu tocava. Mas eu toco muito mal, eu canto muito mal, né? E eu sempre cresci, tive essa impressão, né? Daí quando você vai crescendo mais, 13, 14, 15, 16, 17, eu tava namorando. E até que chegou um dia que eu falei, eu não quero mais ficar na igreja. Eu saí da igreja com 18 anos, né? Não aguentei a pressão. Então, eu vou ser honesto aqui. Pode ser honesto? Claro, gente. Olha. Deve, pastor. Por favor, honesto. Fala aí. O pastor deve ser honesto. Não vai por cortes essa. Não, vamos lá. Então, naquela época eu já namorava quase um ano com a minha esposa, né? E, de fato, o nosso namoro tava bem adiantado, assim, né? Bem avançado mesmo, né? Tira as crianças da sala. Boa. Pra um bom entendedor. Cara do meu filho, né? E, cara, eu cheguei assim num culto, assim, aquele tempo assim, meu pai tinha bastantes igrejas, né? Meu pai tinha igrejas, né? Tinha uma equipe de pastores e tal. Eu cheguei num culto de ceia, a igreja lotada, e eu falei, cara, eu não vou tocar hoje. Eu sempre tive essa consciência, né? Tipo assim, eu não vou ministrar o louvor hoje. Eu vou ir e vou sentar no banco. Minha esposa também falou, eu também tô no bar. Então vamos junto, tamo junto. Vamos junto, né? E de fato, eu cheguei naquele culto de ceia, assim, com igreja cheia, e eu não tomei ceia. Fiquei sentado no banco, não fui cantar e tal. E na hora que eu voltei pra casa, entrei no carro do pai, né? Couro comeu. Ah, Aí, meu amigo. E tipo assim, lógico, meu pai tinha uma palavra, hoje eu entendo ele, né? Hoje eu penso assim, cara, meu filho tem 15 anos, eu só tinha 2 anos mais que ele. Às vezes era zelo, mano. Claro, Sim. com certeza era zelo. Com certeza era zelo. Mas eu com a minha mente de 17 anos, que achei que sabia tudo do Sim. mundo, né? Tô vivido. Daí eu falei, não, isso aqui... Daí meu pai falou, por que você não tomou ceia? E tal. Eu falei, mas você não lava a mão. E tal, fui arrogante, né? Daí eu falei, então eu também vou embora dessa casa. Daí meu pai fez igual a parábola do filho pródigo. Quer ir? E Vai! aí? Tá aqui, ó. Então, Vai. e eu sempre que eu falei que sempre fui o cara da opinião, eu fiz o quê? Foi. Eu fui mesmo. Ah, já era. Fui, aluguei, minha mãe me ajudou, aí a gente alugou uma casa, né? Então, e assim eu comecei minha vida, né? E, cara, eu era um cara muito, tipo assim, eu me achava muito autossuficiente de Deus, né? Eu falei assim, eu sempre tive experiências muito bacanas com Deus, por buscar Deus muito. E a maioria das pessoas, eu não vou entrar aqui em questão disso,
que eu conversava não tinha experiências com Deus igual eu tinha. Uhum. Porque Deus fala com qualquer um do jeito que ele quer, né? Sim. Sim. Deus sempre assim, nisso eu me achava mais do que os outros. Uhum. Né? Eu falei assim, eu não preciso de igreja. Eu acho que eu fui um dos primeiros desigrejados. Desegrejado. Porque eu pregava, cara, isso, cara. Eu pregava. o Igreja sou eu. A igreja Eu sou a O igreja. ministro é uma palavra, os desigrejados. E o que aconteceu? Eu falei assim, não, porque eu conheço Deus e a galera não conhece, então eu não preciso, eu posso ir pá. E, mano, eu não durei, eu acho que nem um ano Meu Deus. sustentando isso, né? Até que eu consegui um emprego, né? Um bom emprego, Deus me prosperou, mas eu era só um piá, né? Que não conhecia o mundo. O filho do pastor não conhece o mundo, né? Porque Sim. minha vida era igreja, né? Então, ali eu conheci os amigos do trabalho. Ali, não, toma uma. Toma uma não dá nada, né? Isso E é ali eu bacana. comecei a comecei a descer. Então, você fala assim, eu senti a pressão de ser filho do pastor? Claro que eu senti. Eu senti tanto que até que eu fui embora. Mas a culpa não era meu pai. Hoje eu entendo isso, né? Mas o jeito que... Não importa o jeito que ele falou. Se eu tivesse um pouco mais de bom senso, eu teria baixado a bola, né? Eu teria entendido, né? Sim. Ou no mínimo eu teria feito o quê? O que Salomão disse. Um tolo caladinho É. Sim. até se passa por sábio, né? Mas às vezes a gente tem aquele ímpeto, a gente não segura, né? É. E só depois de muito tempo eu fui entender, né? Hoje, assim, agora como pai, eu tento não colocar pressão alguma. Alguma, porque que nem eu falei, o trabalho pastoral, tudo bem, tem a unção, é bacana Sim, isso, sim. né? Quando você é ungido a pastor e tem tudo ali, aquele reconhecimento, aquela honra. Mas se ele não aprender a amar pessoas, existem pessoas que amam a Jesus Cristo mais do que outras. Porque foi o que Jesus Cristo falou para Pedro na praia. Você, cara, Simão, você me ama mais do que esses outros? Jesus ele faz comparativa. Você me ama mais do que esse? Então você apacenta os meus cordeiros. Você me ama mais do que... Então você cuida das minhas ovelhas. E por último ele fala assim, então você apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, se isso não for gerado dentro da pessoa, assim, não, eu gosto tanto de pessoas. E, cara, pro pastor, e pro filho de pastor isso é muito difícil. Porque ele cresceu vendo o pior das pessoas, Sim. né? Uhum. Sim. Ele cresceu Exatamente. vendo o pior. Ou a falsidade. A falsidade. Né? O pai apanhando. Porque vocês são filhos de pastor, vocês sabem. No mínimo, em algum momento da vida de vocês, o pai de vocês já passou por divisão. Uhum. Gente Sim. que rachou a igreja. Exatamente. Gente que falou mal. Sim. Gente que denegriu mesmo, você sabendo que teu pai era um homem de Deus. Exatamente. E você pega o quê? Você pega ranço. Como que eu vou amar essa gente? Você quer fazer justiça com as próprias mãos? Sim. Cara, você falando disso, eu lembrei, cara. Eu já participei de situações onde membro queria brigar com meu pai fisicamente. Tá louco. Entende? Porque, pra você ter uma ideia, eu lembro isso só quando eu era adolescente, assim, pastor. De uma irmã, ela tá frequentando o culto e ela tava vivendo um tempo legal, assim. O marido dela era alcoólatra. E ela conheceu a Deus, começou a buscar o Senhor, tava frequentando os cultos. Eu lembro de um dia o marido dela indo na igreja dela, na igreja lá buscar ela, entendeu? E aí meu pai foi querer conversar com ele numa boa, querido. Pô, já arrumou briga, entendeu? Então, cara, e várias coisas. Agora, sobre essa pergunta, né, eu acho que todo pai, ele deseja que o filho seja bem-sucedido. Sim. Seja bem-sucedido. É claro que você brincou, né, que teu pai ele estipulou o ano que você ia casar, quantos anos você ia casar, não sei o que lá. Fez o projeto. Mas Fez o projeto. automaticamente, o subconsciente, no nosso subconsciente, todo pai traça uma linha dessa. Sabe? Sim. Pô, cara, eu espero que o meu filho com 20 anos, ou com 21 anos já termine a faculdade, por ele 22, e aí depois ele dentro da gente a gente já faz um cronograma. Sim. Só que é claro que a gente aprendeu hoje, coisa que às vezes nossos pais não aprenderam. Eu sempre falo isso pra galera, que, cara, hoje a gente tem acesso a muita palavra, muita luz, coisa que Deus foi trazendo, tirando algumas religiosidades da igreja durante os anos. Hoje a nossa mentalidade é muito mais aberta para conversar sobre sexo dentro da igreja, para conversar sobre drogas, para conversar sobre o pecado. Sim. Antigamente, meu Deus, era, tipo, não pode falar disso aí, sabe?
E acontece que hoje a gente aprendeu como pais a liberar os nossos filhos para o Senhor, cara. Tipo, Senhor, faz o que o Senhor quer na vida do Mateus, na vida do Lucas, na vida da Laura, na vida dos nossos filhos, porque a tua vontade é melhor que a minha, né? E há um tempo atrás, eu sei porque meu pai já tinha sempre, né? E comigo também foi a mesma coisa, meu sonho era ter uma banda quando eu era mais novo, né? Sempre. E eu cresci também, eu fui um filho mais responsável, sempre fui o mais responsável, cuidar dos meus irmãos, cuidava das coisas da igreja, era obrigado a estar na igreja, era obrigado a liderar um ministério do louvor. E de certa forma eu não planejava assim ser um pastor, eu preferia ter uma banda. Sim. Só que aos poucos as pessoas iam sempre me falando assim, cara, você tem um chamado pastoral, as pessoas iam reconhecendo, você cuida bem de pessoas, você tem espírito de liderança e tal. Aí eu fui começando a me envolver e a aderir mais, tipo assim, se rolar, beleza, até o dia que Deus confirmou, entendeu? Sim. Mas eu acho bem legal esse entendimento da gente como pais, né? Vamos lá, gente. Renato quer fazer a próxima? Qual que é a próxima? Tava pensando aqui, depois desse tempo que o pastor viveu fora, né? O pastor falou que saiu dos 18 anos ali, né? Sim. Quando o senhor voltou, o senhor sentiu alguma regalia, assim? Porque a próxima pergunta diz Essa assim, pergunta é boa, hein? filho de pastor tem regalias? O senhor sentiu alguma regalia, assim, quando você voltou? Ou você falou, meu Deus, Eu acho que filho de tiraram tudo que eu tinha antes. Eu acho que filho de pastor ele tem uma regalia quando volta, assim. Porque existe o vínculo parental, né? Assim, filho, é sangue, né? Sim. Tipo assim, vamos pegar assim, ó. Você cria um obreiro com muito amor, com muito carinho, você coloca ele em posição de destaque. Ele não é nada seu, é um obreiro que você cuidou, você tratou e tal. E um dia ele olhou na sua cara e falou assim, não quero mais ficar aqui. Não quero mais ficar aqui, vou embora. Esse pastor aqui é um ditador, é um Hitler, e pai pega, fala mal de você pra A, pra B e tal e pá. E de repente, 2 anos depois, ele volta. Ô, pastor, voltei. Eu acho que Deus me trouxe aqui pra cá de novo, quero ficar aqui. O senhor vai colocar ele numa posição de destaque tão rápido? Não, vai dar uma... Não vai. Quando é nosso filho mesmo, de sangue, tem uma passada de pano. Cara, o que eu vejo... Pelo menos, eu vou contar pelo menos o meu pai era assim. Quando eu voltei, daí meu filho já tinha nascido, já, né? A gente ficou um bom tempo bicudo, né? Por causa disso, né? Meu filho já tinha nascido e eu voltei, já tinha passado tudo isso, né? Isso foi no ano de 2008, 2009. Meu filho era pequeno. E logo, quando veio, eu já estava de novo. Já estava na frente, já estava tocando, já estava liderando o jovem e já estava envolvido de novo, né? Eu fico imaginando os irmãos vendo Olhando, isso, né? Mas, cara. 2 Porque anos pros irmãos atrás... isso é um... É um ultraje, Uhum. né? É, É um ultraje. é um absurdo, assim, né? Então... As Como pessoas isso? que estão congregando ali no caso, né? Que as pessoas sabem, né? Ah, só porque é filho de pastor já voltou. E você pensa, como é que é Deus, mano? Deus, ele faz isso com a gente todo dia. Quantas vezes a gente vira as costas pra ele em coisas que ele esperava de você, né? Sim. E de repente você dobra o joelho no final do dia, é como se fosse um voltar, né? Exato. As pessoas não entendem o coração de Deus. Na verdade, sobre isso aí, né? Eu acho muito que é tipo assim, cara. Acaba que a igreja sempre tem os puxa-saco. Sempre tem os puxa-saco. Isso aí eu não sou. Eu não vou mentir. Sempre tem os puxa-sacos, né? Mas também tem as pessoas que entendem o princípio da honra. Sim, com certeza. E acaba que, às vezes, outras pessoas que não entendem sobre honra se acham ou acabam julgando, por exemplo, um membro que honra mais o filho do pastor. Ou que honra a família pastoral. Eu acho que tem isso também, né? Porque, querendo ou não, a gente aprendeu a honrar os pastores, cara. Né? Você também. A gente aprendeu a honrar a vida dos pastores. Não são melhor que os outros, mas estão num cargo, num ofício de autoridade dada por Deus, e a gente precisa honrar essas pessoas. Agora, em questão de regalia, eu não sei se teria regalias, assim. Mas, às vezes, as pessoas interpretam errado, como uma forma de regalia, entendeu? Mas é claro que o pastor, o pastor, que também é um pai, ele conhece o filho dele. Conhece, entendeu? Sim. Diferente de você conhecer uma pessoa fora da tua casa. Sim. Que você que tá aqui hoje com você, amanhã você não sabe se ele vai estar com você. Sim. É o que nós falamos. Tipo assim, às vezes você conhece as pessoas pela criança.
Uhum. Você olhou, essa criança fez uma cara feia pra você, se escondeu, que pá. Ô, meu querido. Tem alguma coisa errada, né? Tem uma Sim. coisa errada. O vínculo parental, o vínculo de pai e filho, mesmo de sangue, é uma coisa que você elimina, né? É tipo assim, é igual família grande. Já conheceu uma família grande, com muitas Uhum. pessoas? Sim. Tipo assim, eles podem falar o que eles querem entre eles, né? Fulano, sei lá, pegou meu Tupperware e não devolveu, né? Brigaram com tal, o irmão brigou com o irmão. Tipo assim, eles podem. Mas se você falar, é mesmo, pegou a Tupperware lá da tal. Ele fala assim, não, você não fala. Porque você não... Não conhece, não Não, tem porque você não é intimidade. daqui, você não é Sim. sangue, né? Sim. Também acho, Netinho. Netinho mandou aqui pra mim, pula a pergunta 4. Eu falei, beleza. Eu vou fazer a pergunta 5 aqui pra você. A pergunta 5 é a seguinte: filho de pastor pode deixar de vir na igreja? Deixar de vir da igreja? Eu fui embora da igreja. Cara, é aquilo que a gente fala, né? Na verdade, as pessoas. Esse talvez seja o maior problema dos crentes. É regalia imaturos. essa, né? Essa é a Dos regalia crentes do filho do imaturos, pastor. tá? Os crentes imaturos, eles olham e sempre. Os hipócritas eram assim, cara. Os religiosos eram assim. Eles sempre exigiam muito das pessoas, mas eles não faziam. Eles não faziam isso. Então, assim, cara, uma pergunta como essa aqui, ó. Filho de pastor pode deixar de vir na igreja? É uma boa pergunta. Quem fez, parabéns, é uma boa pergunta. Pode. Pode, porque ninguém é obrigado Sim. a vir na igreja. E a maioria das vezes que a gente obriga alguém a fazer algo porque ele tem que fazer, isso não é adoração. Sim. Eu sempre falo que a maior essência da adoração é a espontaneidade. Sim. Eu, na minha loucura, eu penso assim, cara, por que Deus não matou, cara, uma parte dos anjos e Lúcifer quando se rebelaram? Porque era muito fácil resolver, cara. Só que ele pensou, cara, se eu fizer isso, talvez os outros vão me adorar pela obrigação, pelo medo, cara. O que há de mais legal na adoração é a espontaneidade, cara. Cara, isso é até dá uma pregação, porque às vezes as pessoas vêm Sim. pra igreja, elas vieram obrigadas, elas estão com as mãos levantadas porque o ministro de louvor pediu, mas isso não é uma adoração, cara. Sim. Não é uma adoração. O que nós fazemos aqui? Você que está assistindo aí. Por que a gente vem na igreja todo sábado, todo domingo, não sei? É porque a essência de você vir aqui é se reunir? É se reunir. Sim. Amém, essa é a igreja. Mas o grande propósito, ele nasceu antes mesmo de Israel, antes mesmo de Moisés. Você já vê isso aqui lá no início lá. Você pega Abel e Caim, por exemplo. Uhum. O grande propósito é culto, é entrega. E todo culto é uma perca. Sim ou não? Exatamente. Sim. É uma perca. Então, eu poderia, sei lá, estar assistindo Faustão. No Faustão não tem mais, Faustão né? parou agora, né? Derrubaram. Derrubaram o Faustão. Poderia, sei lá, eu nem sei o que passa mais domingo. A gente não assiste, porque a gente tá na igreja. Todo domingo na igreja? A última novela que eu assisti foi Rei do Gado. Né? Nossa, mano. Eu também assisti. Então, pensa bem, só o fato de você vir para a igreja, você querer estar com pessoas, né? Que geralmente eles estão dizendo que pessoas já não valem tanto, né? Eles querem criar esse estereótipo em cima, não. Tipo assim, querem desvalorizar aquilo que Jesus Cristo, ele falou que tem mais valor. Uma alma tem mais valor que o mundo inteiro. Uhum. Então, quando você vem para o culto, você está abrindo mão de tempo, você está ofertando algo. Sim. E quando você oferta algo, existe... Eu perguntei esse dia para um amigo meu. Cheguei para ele e falei assim, mano, qual que é a diferença de presente e de esmola? Daí o meu amigo, a gente tava tomando café na casa dele, ele falou presente e esmola? Presente e esmola? Qual que é? E a gente começou a conjecturar, né, a diferença entre um e o outro. E eu não vou entrar nisso, né, porque não vai desviar o assunto. Mas o presente é você dar aquilo que tem valor, porque você está muito ligado à honra, né? Uhum. Eu reconheço quem ele é o criador, pá. Então eu vou dar o quê? O meu melhor. E esse melhor ele tem um preço, né? Ele tem um preço. E eu pego e entrego. Foi aquilo que Abel fez. Ele foi e entregou o melhor dele. Mas aí então teve uma pessoa que foi obrigado, porque ele não entendia. Ele não entendia a honra, ele não entendia o princípio do presente, né? Da entrega. Deu uma esmola. Aí ele deu a esmola. Quando a gente dá a esmola, a gente não está preocupado quanto vale, a gente não está... por exemplo, quem dá esmola às vezes nem está vendo o que a pessoa necessita. Deus precisa de adoração.
Deus é tudo sobre ele. E ele foi feito para adoração. Ele está agora lá no céu sendo adorado. Né? Com os serafins e tal, que Isaías viu. Então não é que Deus precisa de mendigar a adoração. Não. A adoração foi feita para ele. E a gente foi feito para adorar. Né? Então, quando a pessoa não entende, igual um Caim da vida, ele vai emburrado. Ele vai forçado. E quando ele vai forçado, ele chega emburrado. Uhum. Foi aquilo que Deus falou. Por que esse teu semblante tá tão fechado? Por que a tua cara tá tão enferruscada? Já viu pessoa assim na igreja? Você chega, parece que o cara chupou um limão. É engraçado, Ainda na hora da pastor. oferta, né? Não, e é engraçado nisso, porque quando as pessoas vão obrigadas, né? Deus sempre fala com essas pessoas, né, cara? Sim. E ele não fala manso. Ele vai dar aquela que a pessoa fica, meu Deus, o que eu tô fazendo? E se a pessoa. Ok. Desculpa falar aqui, né? Mais perto. E aquilo que a gente vê. Quando a pessoa ela tá. Sim. Ela tá forçada, né? E aquilo que Deus falou, cara, não vai ter aceitação se você fizer direito. Vai lá, faz direito, mano. Mas quando a pessoa não entende, ela fica com raiva de quem presta culto certo. De que ela faz? Uhum. Ela vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa pro senhor, pastor. Ainda existem os Caíns no dia de hoje. Sim. Que são os matadores de irmão, Sim. né? Os matadores de irmão. Que tá ali pra realmente... Tipo assim, então, se a pessoa não quer ir, mano, ninguém é obrigado a Nada. nada. Esse é o princípio do livre-arbítrio, Sim. né? Sim. É muito louco isso, né, cara? É muito louco, porque eu lembro que a gente, como é filho de pastor, a gente sabe como é que é isso. A gente chegava uma terça-feira lá, tinha um curso de oração, né? E você chegava de algum lugar e falava, meu Deus, cara, tem que ir na igreja aí, tipo, meio forçado. Vamos na igreja, tem que ir na igreja. Nossa, mas, meu Deus, eu tenho que ir na igreja. E quando você ia, cara, às vezes era o melhor curso de oração, velho. Sabe, aquela. Você viu os irmãos se entregando, às vezes você acabava, meu Deus, eu preciso me entregar mais também, cara. Porque eu vejo numa terça-feira esses irmãos vindo aqui, cara. Eu, não, velho, você tá louco. Pastor, e eu vou fazer uma pergunta assim que não está no script, eu acho que se encaixa para os dois também, né, como pastor. Olha só que interessante. Quando um filho de um pastor não é um bom exemplo, quer dizer, pergunta é complicada, hein? Mas é uma pergunta Começou que eu pegando faria, pesado. entendeu? É uma pergunta que eu faria. Quando o filho do pastor não é um bom exemplo, qual o peso que esse pastor tem de pastorear um jovem que está perdido na igreja, sendo que o filho dele, da casa dele, não perdido. dá um bom exemplo? Sendo que muitas pessoas pensariam isso. Ah, mas a casa é o teu primeiro ministério. Se na casa, que é o primeiro ministério, não está fluindo, qual o peso que ele tem realmente de exemplo para outras pessoas que vêm de fora? Você quer que eu responda É, Você quer que eu responda biblicamente? Sim. Tipo favor. assim, ó, vamos criar dois parênteses aqui. Biblicamente é quando os caras te ungem pastor, né, lá, eles lêem o 1 Timóteo 3 para você, né? E ele fala assim, uma das coisas que ele fala, e que saiba administrar bem o seu lar, pois se não administra bem a sua casa, como poderá administrar a igreja de Deus? Daí ele fala, né? Esse cara tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso. Sim. Tem um monte de coisa que ele tem que ser. Uhum. E não é tipo assim, uma coisa que é negociável. Não, ele tem que ser, né? Sim. Então, mas vamos lembrar uma coisa. Quando, em Lucas 15, quando o filho quis sair, o pai tinha culpa dele não ter um comportamento? O pai tinha alguma culpa sobre o pai do filho pegar o que não era para pegar e gastar? Sim. Existia alguma desonra pro pai? Não tinha. Porque, tipo assim, ó, a gente começa a conversar aqui, vem tantas histórias na mente. Deixa eu contar aqui. Eu vou tentar contar do jeito bem, para que essa pessoa não pareça que é essa pessoa. Mas é um filho de pastor, amigo meu. E a gente cresceu parte da infância junto. Ah, mas agora eu já contei. E, mano, cara, ele era meu amigão. E, cara, ele não era um cara assim que a galera era fã dele. Né? Não era. A galera não gostava dele mesmo. Um beijo, meu querido. Tá ligado que você sabe que é você. Mas, cara, esse cara era meu amigo mesmo. Agora ele vai saber que é ele. Daí um dia eu tava sentado, aquele tempo eu não tocava. E ele, desde cedo, ali batia a bateria ali, né? Bem simplesinho. Por que ele tava tocando bateria?
quebrando galho na bateria. Porque a igreja estava passando por um momento de divisão, músicos saindo e tal. E eu ali era bem novo, mas eu entendia isso, né? E ele tocava tudo errado, né? Sabe aquele cara que não sabe fazer virada, toca, se arriscar a fazer uma virada, Deus sai o livre. tempo. Aham. E mesmo assim, eu não vou usar o palavreado que eu ouvi. Mas ele, um dos guitarristas que já estava metido no meio da confusão ali, né? Ele falou bem assim: se você errar de novo, eu vou pegar essa baqueta e vou. Nem dá pra repetir. Ele falou isso Sim. bem baixinho. Tá. E ele era uma criança. Esse cara era mais novo que eu. Ele é um ano mais novo que eu. Agora você sabe que é você. E eu tava perto e eu ouvi. Eu pensei assim, cara, o cara falou isso aqui pro filho do pastor, mano. Daí ele olhou assim pra mim, Eleuzinho, você ouviu o que ele me disse? Daí eu falei, ouvi. Daí eu falei, não vou entrar na confusão. Falei, eu ouvi. A gente era 2 crianças, mano. A gente era 2 crianças. Se eu devia ter 12 anos, ele tinha 11. Né? E o filho do pastor é sempre o pau pra toda obra, né? Aprende a tocar bateria cedo, ou dá um baixo pra ele. Recolhe a oferta, limpa a igreja. Chega mais cedo na igreja e abre a igreja. Porque, É, tipo assim, pastor é o cara que quer sair da igreja, tipo assim, uma pessoa que quer sair da igreja, ele nunca quer sair só sair. Né? Eu sempre falo assim, que alguns são piores que o filho pródigo. Ele quer ter um álibi. Não, eu saí porque o pastor falou mal, porque o fulano não me deu oi, né? Daí eu falei, cara, eles acharam isso aqui como álibi. E aquele negócio que eu ouvi virou uma confusão gigantesca. Porque já tinha a animosidade, né? Sim. Daí, mano, você acredita que isso aí que se tornou uma coisa tão grande que depois os caras queriam me envolver. Não, porque o Eleuzinho falou, porque ele mandou tacar a baqueta naquele lugar e ficou aquele... Meu Deus, daí eu falei, Jesus, cara, Jesus. E de fato eu sabia que o cara tinha falado mesmo. O cara foi mal com o filho do pastor. E, mano, e eu sabia que, tipo assim, o pastor era um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Hoje ele já nem pastoreia mais. Já tá bem velhinho. Uhum. O pastor, você não tá velhinho, não. Tomara que ele não assista. É um homem de Deus, uma pessoa que até hoje, às vezes, há um tempo atrás, fui na casa dele pra ouvir conselho. Só pra sentar, só pra ouvir ele. E eu sabia que o filho do pastor era mala. Tipo assim, o meu amigo era mala mesmo. Sim. Era mala. Mas não tinha nada que desabonasse o pai dele. E nem ele mesmo, porque ele só tinha uma personalidade. Né? Agora, se você falar assim, não, eu vi o filho do pastor roubando o dinheiro da salva. É outra coisa. Eu vi ele fazendo um crime. Aí é outra coisa. Ele tem que responder por isso, né? Dependendo do que ele faça. Sim. Mas geralmente sempre tá ligado à personalidade. A primeira impressão é a que Fica. é a que fica, né? É a que fica. Então, tipo assim, dentro assim, da pergunta que você Sim. fez. Então, tipo assim, não é porque o filho do pastor desonra ele, vamos dizer assim, que ele não foi um bom pai, no caso, né? Não, eu Então, Exatamente. ele não tem a crédito Eu pra... creio exatamente o que você falou, cara. Porque A tá na personalidade. gente pode pegar um exemplo maior de todos, cara. Deus. Sim. A autoridade de Deus foi desabonada em algum momento porque Lúcifer, que é filho de Deus, ele se rebelou? Não, cara. Senão a gente tá negando a nossa fé aqui, gente. Sim. Entendeu? Sim. Então é claro que a gente... Porque Adão Porque pecou? aí o homem, ele sempre quer a perfeição dos outros. Sim. A gente acaba entrando num farisaísmo gospel, cara. De olhar e falar, pô, cara, quem que é aquele pastor pra falar da minha vida ou querer me aconselhar, sendo que o filho dele... Cara, mas Isso. você não sabe o que aconteceu dentro da casa dele. Uhum. Era outra coisa que eu ia dizer, A pastor. gente não sabe, Não cara. sabe. É, porque qual o pai que cria o filho, principalmente sendo pastor, conhecendo todas a verdade, que cria um filho para que ele não seja um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Todos vão criar. Sim. Agora, no meio desse processo, o diabo também vai estar investindo Sim. neles. Sim. E eu sei também que existem processos na vida, igual o pastor, né, aconteceu de sair um pouco fora e depois voltar, para voltar talvez valorizando mais, entendendo mais. Foi um processo, entende? Ou não, né? Mas eu acredito assim, que eu também conheço muitos filhos de pastores que por um tempo não estavam envergonhando o evangelho ou não estavam numa conduta de acordo com os seus pais, né? Mas eu entendi É aquilo que eu falei pro senhor, pastor. Às vezes é um bode expiatório. Entendeu? Na situação desse amigo que eu contei. Ele não tinha nada.
Entendeu? O cara, ele só tinha uma personalidade forte. É. Mas o bode expiatório era o quê? A galera que queria sair da igreja, Sim. eles queriam uma situação. Não só pra dizer assim, Uma desculpa a mais. Né? uma desculpa, falar assim, não, pai, me dá tudo que tem aí, eu vou pegar e vou sair mesmo. Uhum. É o bode expiatório. Eu sempre falo assim, que o maior sintoma adâmico que nós temos é a culpa. Tipo assim, Adão, onde você tá? Ah, eu tô aqui porque eu tô pelado. Cara, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei aonde que você Tá. você tá. Cara, você já imaginou? Igual meu pai me ligando, onde você tá? Quer saber o que eu tô fazendo? Se ele saísse da Onde você moita tá? e falasse assim, ele não fala assim, tô pelado. Ele fala assim, pai, eu tô aqui, eu errei. Tô aqui, eu vacilei mesmo. Eu fui um cara que desonrou o senhor. Eu peguei tudo que o senhor me deu e joguei na lata do lixo. Eu sou um pilantra. Imagina se ele saísse assim, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou um pilantra, eu fiz tudo. Mas ele saiu de lá como? Ele já veio desculpa. Não, tô aqui porque eu tô pelado. Ele disse assim, não, a mulher que o senhor me deu, veja assim, o tamanho, né? A mulher que você me deu. O problema foi você. Foi você. Aham. Parece Uma que grande ele tá. desculpa, né? Ele faz dois parênteses. Ele culpa as pessoas e culpa Deus. Sim. Ou seja, ele nunca sai Mas assim. ele não é o culpado. Ele não é o culpado. Foi mais ou menos Mas assim que Adão quis alegar para Deus, né? Sim. Então, como o pastor disse, às vezes a gente não sabe como que é a criação de uma pessoa dentro de casa. Sim. E às vezes o que é certo para mim, no meu estilo familiar, às vezes pode ser errado e vice-versa. Tem pastor que é mais, tem pai que é mais durão, é ou não é? Tem. Tem pais que é mais durão e tem pai que é mais amor. O cara conversa mais. Daí a gente pega o nosso modelo de educação de como que a gente foi criado e quer corrigir a casa do outro, né? Sim. E não é porque o cara que é pastor que ele não tem a liberdade de educar os filhos Sim. da maneira como ele quer. O pastor, tem uma pergunta bem interessante aqui, que ela fala bem assim, filho de pastor pode exercer os cargos pode exercer cargos só porque seu pai é pastor? Ou seja, filho de pastor pode fazer o que ele quiser na igreja? Só porque ele é pastor? Que ele é filho do pastor, né? Ah, gente, eu acho assim que eu tenho que criar um parênteses com a minha vida, né? Eu acho assim que qualquer cargo, qualquer coisa que você vá dar para alguém fazer na igreja, a pessoa tem que ter aptidão. Sim. Né? Por exemplo, a Bíblia é muito ligada à descendência. Abraão, sai da tua tenda, tal, pá. Ele não prometeu riqueza. Abraão, sai da tua tenda que eu vou te mostrar um castelo e um pacote de ouro. Não. Aqui, olha para as estrelas. Conta aí. Eu tenho descendência. Eu vou fazer de você uma grande nação. E tu será uma bênção. E tu será uma bênção, mas depois que... Ou seja, ele tinha um propósito de descendência com ele. Sim. Então, quando nós vemos que Abraão ali, ele teve o filho dele, teve Isaac, né? Depois, a gente vê que quando vai ter que cortar isso. A gente vê que quando o pai ele tem um filho, ele espera que o filho assuma. E o filho vai estar ali. A Bíblia fala que Esaú era um cara bem pronto, um homem de guerra, um cara que estava ali, um cara que você fala assim, esse cara é o cara. É quase Abraão, Isaac e Esaú. Exatamente. Porque é para isso que um filho é treinado. Então, se você cresce numa casa de um rei, você aprende a ser o quê? Rei. Você é príncipe. Você aprende a ser príncipe, mas você aprende a ser um rei. Exatamente. Não foi assim com Moisés? Sim. Então, se você está na casa de um pastor, você é filho do pastor, você cresce vendo o quê? Tudo. Por isso que o filho do pastor consegue fazer tudo. Ele consegue. Ele tem um exemplo com... Ele tem um exemplo, ele cresceu, tudo é habitual, Sim. ele tem essa linguagem. Ele se envolve com tudo, né? Ele se envolve Tem que ver com o tudo. pai e a mãe fazer. Ele é pronto. Por quê? Porque ele sabe fazer. Ele sabe um pouco de música, ele sabe coisa, ele manja um pouco da Bíblia, né? Tudo. Ele sabe fazer tudo. Então, por exemplo, Severino, se você precisa hoje, o você precisa, sei lá, abrir um culto de oração, você vai colocar o filho do pastor, o cara que chegou hoje, que ainda está aprendendo a linguagem. Vai lá, filho do pastor. Era Pior que tua. isso é engraçado, pastor. Esses dias eu tava lá em casa, acho que numa quinta-feira. Daí minha mãe pegou uma mensagem pra mim: filho, você tá em casa? Eu falei, tô em casa, mas ela falou, faz um favor pra mãe. Vai lá na igreja e abre o culto de oração hoje. É bem dessa, né? É bem dessa, pastor, é bem dessa mesmo. Ela confia, né? Ela Ela confia, sabe
quem é o filho, né? Eu acho assim que não tem muito ligado assim só pelo nepotismo, não. Uhum. Ele tá abrindo culto de oração porque ele é filho do pastor. Não, ele tá abrindo culto de oração porque ele sabe. Sim. Sim. Exatamente. E outra, Ele tá ele envolvido adquiriu ali, o quê? A linguagem do pai, né? Ele sabe quais são os valores do pai. Se o pai é calvinista, se o pai é arminiano, É. né? Ele sabe a pai linha é teológica dele. Pentecostal, Sim, né? O se- pentecostais. se ele é milenista ou É, não. verdade. Seu pai faz milagres, cura Então, libertação, o filho faz do pastor também. vai falar alguma besteira teológica no culto? Diferente do que o pai acredita? Não vou falar nem mesmo. besteira teológica, eu vou falar assim, divergente do que o pai acredita? Sim. Ele vai seguir o mesmo. mesmo Vai tentar nível. seguir o mesmo raciocínio. A mesma né, do linha, pai, né? Sim. Vamos lá, gente. Legal. Estamos chegando Uau. ao final desse podcast, né? Tá muito legal esse bate-papo com o pastor Eliosir da Torre Church. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilha, curta aí, né? Que vai ser bem legal. Deixa o like, né? Seu like. Vamos lá, Seu vamos indo comentário. para as duas últimas ali, né? Bom, acho que na verdade assim, tem uma pergunta aqui que é: filho de pastor precisa se dar exemplo nos lugares onde ele é conhecido? Acho que não só o filho de pastor, né? Todo cristão que Todo se mundo. julga cristão, né? Entendendo a palavra, ele precisa ser reconhecido e dando exemplo, né? Agora, a pergunta 7, e aí depois eu deixo a última para vocês fazerem aí. Sim. A pergunta 7 é a seguinte: ser filho de pastor é um fardo ou um privilégio? Ai, Você quer que eu responda com o Eliosir de 17 anos ou o Eliosir Não, de 35? responda Isso hoje. aí. Hoje, O Eliosir de 35 35. é um baita de um privilégio. Privilégio. É um privilégio gigantesco. Certeza. Isso é o que queima Acho que no meu coração. facilita, né? Esses dias eu ministrei algo, pastor, assim, que nós somos como. Na nossa geração, a gente é mais novo um pouco, né? Tem próximo à sua idade também. Mas é como se hoje, com o nosso entendimento que a gente tem, que graças a Deus, pela sua misericórdia e graça nós temos, é como se a gente tivesse ter que atravessar uma montanha. Só que com o entendimento que a gente tem, a gente pode cavar um túnel Sim. e fazer com que os nossos filhos, que a próxima geração, ela passe muito mais rápido do que ter que subir lá no topo daquela montanha e ter que descer de novo. Tipo, a gente está cavando um túnel para eles passarem. E eu, como filho de pastor, eu concordo com você que hoje a gente entende que é um privilégio. Talvez quando a gente, como você falou, há 17 anos atrás, há 15, há 20 anos atrás, pela nossa imaturidade, pela pressão, pelas cobranças, sim. pelas situações que a gente viveu de gente traindo, divisão de igreja, enfim. Você fala, cara, é um fardo, eu não quero, eu não vou, eu não gosto, eu acho que Assim, tem que eu não quero acabar, essa vida pra mim Sim. nunca. mas é Sim. um privilégio. É aquele. É bem o que o pastor falou. Quando o pastor começou. Você quer que eu responda com 17 ou com a data de hoje? É o tempo mesmo. O tempo que vai definir essa pergunta, né? Talvez para 17 anos, na época, era um fardo, né? Muito grande. Hoje é um privilégio. E outra, eu cara. acredito muito também no que o pastor falou. O evangelho é imutável, a palavra é imutável, mas nós vivemos um tempo como igreja diferente do que há 20 Sim. anos atrás. Exatamente. A nossa cabeça hoje é diferente. Sim. Né? Isso aqui não abona. Meu filho vai ser um santo pastor, homem de Deus, ele sempre vai ter as escolhas certas, vai casar com 25 anos. Não, mas é outro tempo. É outro Concordo. tempo, né? É outro tempo. Isso influencia. Então, a gente como sociedade, como igreja, né? Como meio social mesmo, né? É outro tempo. Eu acredito que a nossa descendência, né? Ela vai atingir lugares que a gente não vai chegar. Sim. E esse é o propósito de Deus, né? Exatamente. Sim. Amém. Vai lá. Quero fazer uma última. Pastor, tem uma pergunta aqui que eu não acho que acredito que seja no contexto geral, assim, né? Que diz assim: por que muitos filhos de pastores não querem seguir o mesmo chamado dos pais? Por que o senhor acha isso, pastor? Hoje eu tenho até alguns amigos meus que são filhos de pastores e realmente às vezes eles não querem, sabe, ter esse mesmo fardo e esse privilégio, né, de seguir esse caminho. Por que o senhor acha isso? Eu vou te responder, meu querido, com uma coisa que eu sempre falo em aconselhamento pastoral. Eu sei que às vezes tem teólogo assistindo, assim. Cara, eu nem teólogo eu sou. E
Se você se me achar um herege aí, não tem problema. Mas na minha concepção, de tantas pessoas que eu já atendi, eu acredito que a raiz de todo pecado se chama egoísmo. Sim. Por que o cara trai Uhum. a esposa? Porque ele é egoísta, porque ele Sim, quer ter pensou nele. porque eu quero ter um Aham. momento Sim. só meu. Ah, por que o cara não é um provedor dentro de casa? Tipo assim, ele ganha X e ele poderia pensar na família, na estrutura, no amanhã, na descendência. Mas ele vai lá, compra um carrão de piá, mete uma roda aro 30 com um filetinho, mete um sonzão e tá. Já e não era, liga- tá por cima. É, geralmente a pesada gosta de fazer Uhum. isso. Ele rebaixa, corta a mola. Egoísmo. Daí ele recém-casadinho passa na frente da PUC, com o bracinho pra fora, pras menininhas dizer oi. Porque é egoísta. Sim. Ou seja, vou dizer uma coisa que Jesus falou. Aquele que quer vir após mim, então primeiro, negue-se Negue-se a si Assim mesmo. assim mesmo. Seu A nossa ego. guerra, deixa eu dizer uma coisa, aí vem a parte da heresia. Eu sei que não é. Brincando só. Mas a nossa guerra não é contra o diabo. Sim. O diabo já foi vencido há 2000 anos atrás. Glória a Deus por isso. Amém. Exatamente. Amém. Foi vencido, foi derrotado, foi pisado e nem a chave da casa mais ele tem mais. Hoje a nossa guerra é contra nós mesmos. Nós mesmos. Sim. E agora volta na pergunta. Por que pessoas não por que o filho do pastor não quer seguir? Pelo mesmo fato que muitas pessoas também não querem se envolver com a igreja. Porque elas têm que cuidar de pessoas. Uhum. Ele vai Meu falar assim, Deus. que eu cuidar de Se pessoas? envolver com pessoas. Né? Vou ter que... Não, Tô mal e eu mal quero cuidando mais de é mim. cuidar de mim mesmo. Sim. Sim. Quero crescer na vida, vou ficar vindo em igreja. Tal. Então eu não digo é porque ele é filho de pastor. Lógico, existe tudo isso que a gente comentou, todo esse tempo que a gente falou, né? De ver e Sim, tudo sim. mais. Mas o cara não segue o mesmo caminho porque ele não tem os mesmos ideais. Sim. Se a gente não admira uma pessoa que a gente segue, porque tem como você seguir uma pessoa sem admirar ela? Judas fez isso, né? Sim. Ficou 3 anos e meio seguindo, mas no fundo os ideal dele era diferente, porque ele não tinha a mesma visão de propósito, Uhum. entendeu? Pessoas. Jesus ele ficou falando um monte de vezes. Eu vou morrer, porque importa que o filho do homem seja derrubado e tal. Derruba isso aqui em 3 dias. Cara, ele tava dando um monte de pista. Tem uma hora que ele fala direto, eu vou, porque o filho do homem vai ser morto e tal. E o cara tá falando assim, não, você não vai morrer. Jesus tem que dizer, vai, diabo. E se você não admira quem você segue, uma hora você vai trair. Você vai trair esse ideal, você vai trair essas pessoas, você vai renunciar. Não, você é ele. Eu te vi com ele. Não, eu não sou, não. Não, você é um discípulo, você fala como ele, cara. Você tem um cabelo que passa, tem cheiro igual ele. Você é dele, você é um discípulo dele. Não sou. Agora daí o galo canta. Como é que o galo canta? Có. Daí o galo canta e o cara assim, não, ixi, eu acho que eu não sou quem eu tô achando que eu sou, né? E até que ele tem um encontro com Jesus lá na praia, né? E ele tá lá consertando, né? O que a galera não entendeu. Então, se você me ama mesmo, mano, isso aqui não interessa. Porque se você me ama mesmo, então você apacente as ovelhas, você ande junto com pessoas, né? Então, nem todo mundo é chamado para ser pastor, Sim. mas todo mundo é chamado para amar. Sim. Exatamente. E é isso. E para conviver com pessoas, né? Não tem igreja sem pessoas. Tem igreja sem pessoas. Nós somos a igreja, não é eu sou a igreja. Né? Nós somos a igreja. Amém. Top. Gente, mais alguma? Deixa eu fazer só mais uma pergunta que não tá no script aqui. O pastor está com Misericórdia. 35. Pastor hoje com 35 anos, não saindo desse foco do filho do pastor, no caso. Pastor com 35 anos hoje. O que o pastor falaria se tivesse um encontro com o pastor lá com 17 ou 16 anos? O que se falaria hoje com a Uau. cabeça que você tem hoje? Eu não falaria nada, eu daria um hoje não nele. Hoje não. Eu daria. Quem lembra do hoje não? Nossa, falei isso domingo. Verdade, você falou isso domingo. Gente, eu não falei aqui porque. Mas eu tive uma trajetória muito sofrida. Né? Eu tive uma trajetória muito sofrida. Ah, você saiu da igreja, você fala assim, o pessoal às vezes acha assim, você saiu da igreja, ele só foi lá, tomou uma cerveja, né? Sim. Fez uma. Não, eu tive uma trajetória muito sofrida, eu era extremamente egoísta, né? Isso aqui não é segredo, se digitar meu nome no Google, aí você vai ver um caminhão de coisa que vai aparecer. Então eu saí, passei por lugares, eu fui policial. Eu fui preso, meu Deus, eu prendi os outros, depois eu fui preso de novo e vivi uma vida de vergonha. Eu vivi uma vida de vergonha, uma vida de sofrimento.
E eu fui tipo igual o Jonas, mano. Eu não contei isso pra vocês, mas minha primeira pregação foi de Jonas. Sabia? Eu tinha. Eu tava 2 dias no monte orando e tal. Quando eu cheguei na igreja, toquei ali, já aconteceu um mover e pá. Naquele culto, meu pai chegou assim: hoje você vai pregar. Do Eu tinha nada. 13 anos. 13 anos. Você vê o nível da pressão, né? Eu falei, pregar? Mas não, eu sou o cara da oração, eu não falo. Eu falei pra vocês, eu canto aqui, toco Sou o minha cara do viola, secreto, né? Sou o cara do secreto, né? Sou tipo igual o José de Arimateia, eu consigo o secreto, sem o dinheiro, é lógico. É. E quando eu fui pregar, eu peguei aquele... Cara, a igreja tava cheia de pastor, cheio de tudo. Eu peguei o microfone, eu orar eu sabia, porque eu era piada de monte, Sim. né? Senhor Deus! Pai de Abraão, Deixei- Isaac e Jacó. Deixei a voz mais Rouca, rouca, né? Venha cá, Senhor. Não, é mais ou menos assim, né? Fiz uma oração poderosa, li o versículo sobre Jonas e eu não consegui falar 1 minuto. Eu não consegui Sério? falar 1 minuto. 1 minuto, mano. 1 Pregação foi uma saudação, na verdade. minuto. Daí quando eu Abertura. devolvi, daí quando chegou os caras que zoavam um monte na igreja, o Binho, se estiver aí, cara, você tá ligado, né? Os caras falaram assim pra mim, mano, você devia pregar todo domingo. Eu falei, sério, mano, por quê? Não, porque o culto não passava do horário. Meu Mano, Passava das ovelhas. tipo assim, essa história eu não vou contar. É uma história que eu não acrescento em nada a contar. Mas hoje eu entendo porque que eu não entendi a pregação de Jonas. Eu não consegui falar nada sobre Jonas, mesmo conhecendo a Bíblia inteira com aquela idade. Lógico, não tem como conhecer inteiro, mas vocês me entenderam. Eu era um cara obcecado Sim. pela Bíblia e tal. Mas as letras não estavam aqui dentro. Tava só no papel, por Tava enquanto. só no papel, no conhecimento. Porque é muito legal você chegar e discorrer versículo e usar a Bíblia como ferramenta de ataque, né? Literalmente uma espada, mas não pra se autocorrigir, né? De 2 gumes, né? Uma espada de 1 gume só. Só pra... Sim. É. Mas a palavra, ela só tem um sentido quando tá aqui dentro. Quando traz mudança. E, mano, tipo assim, não vou contar, mas as circunstâncias que eu voltei pra Jesus Cristo. Uma vida muito louca. Louca mesmo, mano. Quando eu encontrei ele, eu me vi como Jonas. Tipo assim, perto pra ser morto. Fugindo da polícia. Agora ficou louca a história, né? Mas aí, as palavras que eu disse, Senhor, pode alguém que tá no fundo do inferno ainda te dar louvor? E foi assim, se o Senhor... Eu falei assim, é mesmo até hoje. Se o Senhor me tirar daqui hoje, eu volto pros teus caminhos. Mano, não foi ninguém que me disse. Não foi um pastor, não foi uma pregação, não foi nada. Foi eu e Deus. Não foi fácil? Não foi fácil. Mano. Voltei como filho pródigo. Os irmãos olhavam assim. Pô, cara Desconfiado, né? Desconfiado. E, mano, eu cheguei até aqui, né? Amém. Então, cheguei até aqui porque Deus trouxe, né? Então, Deus é muito bom por isso. Amém. Amém. Top. Amém. Pastor, quero te agradecer mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Por esse tempo, por esse podcast, essa conversa muito tranquila, muito limpa, né? Edificante. Eu acho que esse ambiente Foi aqui a gente Demais. fica tão leve para falar de alguns assuntos que, como eu falei para você no culto, não dá, né? Não dá. Não dá para falar sobre isso aí. A gente já falou muito de política, falou muito de profissão, enfim, de várias coisas. E esse assunto é um assunto muito legal, cara, que principalmente para quem tá dentro da igreja, que ama a igreja, precisa entender. Né? A dificuldade que tem, filho do pastor, porque é um ser humano como qualquer outro, a vida dos pastores da mesma forma, né? Sim. Mas Deus seja louvado pela tua vida. Muito obrigado por esse tempo aí, Eu tá? que agradeço. E mais uma vez, gente, você que ainda não conhece o ministério do pastor Eleuzir, a Torre Church é uma igreja muito abençoada, fica acho que a uns 2 km daqui, mais ou menos, A gente é 3 quase vizinho. km, quase vizinhos, né? E o pastor Eleuzir também vai estar ministrando para nós daqui uns dias, a gente tá conversando aí, tá ministrando aqui na casa. E vai ser um tempo maravilhoso, tá Amém. bom? Glória Então, a Deus. te agradeço mais uma vez, agradeço os meninos aí, né, que tiraram esse tempo comigo aqui. E, gente, não esquece, tá? De deixar o seu like, de compartilhar essa live, se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. E que esse bate-papo, tudo que nós conversamos aqui, possa aí trazer um aproveitamento para tua vida, uma edificação, e você possa crescer mais no Senhor, tá bom? Deus abençoe Isso aí. e até a próxima. Valeu! Vai.